Começando a gravar. Muito bem, boa noite mais uma vez, eu sou o professor Francisco Cavalcante, nós estamos começando nosso segundo encontro do colóquio, do primeiro colóquio de Filosofia e História da Educação no IFPA. É importante dizer que esse primeiro colóquio, ele resulta, né, das experiências da disciplina de Filosofia e História da Educação nos cursos de licenciatura em História e também nos cursos de licenciatura em Pedagogia. E hoje, seguindo a nossa programação, nós estamos aqui com o professor Robson Lopes, né, que veio conversar um pouco, nos provocar um pouco sobre as questões do neomarxismo, a escola de Frankfurt, e é a questão, o vínculo e a repercussão dessas perspectivas, dessas teorias, no campo da educação. O professor Robson é doutorando em História Social da Amazônia, pela UFPA, é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Estadual do Pará, UEPA, em 2013, especialista em Ciências da Religião pelo Instituto Esperança de Ensino Superior, licenciado em Filosofia pela Faculdade Pan-Americana, licenciado pleno em Ciências da Religião pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, professor do Instituto Federal do Pará, sócio da classe dos efetivos do Instituto Histórico Geográfico do Pará, membro do Grupo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa, Cultura, Educação e Política, o GICEP, atuando na linha de pesquisas, ideias, saberes e religiosidades, é membro da seção de Ciências Humanas, membro do colegiado do curso de graduação em História e membro do curso de especialização em Informática aplicada à Educação no IFPA, Campus Belém. Não sei se tem mais coisas que ele queira colocar, que eu não coloquei, peguei do que estava lá no Lattes. É um prazer recebê-lo, professor Robson, para esse momento de integração, de trocas, de experiência, de aprendizado para nós. Sem dúvida alguma, é uma honra recebermos o professor Robson aqui. Eu vou aproveitar e pedir que quem está aqui na sala também vá colocando de onde vem, né, ou de onde está nos assistindo, de onde está participando desse nosso colóquio. Tem gente inscrita, como eu falei na semana passada, tem gente inscrita em vários lugares do Brasil, então seria bem interessante que vocês pudessem colocando a sua formação, o curso que você está estudando e de que região, de que cidade você está falando, tá bom? Professor Robson, muito boa noite, passo a palavra para o senhor. Só antes de passar a palavra para o professor Robson, nós vamos ter também hoje a exibição do videozinho explicativo, não é, da produção audiovisual dos nossos alunos, e o professor Robson achou que seria bom que a gente colocasse no meio da fala dele, tá? Então, lá pelo quinto slide mais ou menos, a gente a gente exibe essa produção dos nossos estudantes. Professor Robson. Então, boa noite, professor Francisco. Obrigado pelo convite, desde já, parabéns pela iniciativa de promover esse evento, né, importante para a discussão de vários temas que foram propostos na organização do evento. E parabéns para a equipe que está organizando, os alunos, o poster de propaganda, de anúncio, de convite, ficou muito dinâmico, né? Muito interessante, eu gostei, e espero que eu possa contribuir. Eu vou falar, o meu lugar de pesquisa não é necessariamente a escola de Frankfurt, né? Eu acho que o Francisco nos convidou por conta da pesquisa que a gente tem feito na área da filosofia, das discussões, dos debates, né? E enquanto professor de filosofia do Instituto, né? Que agora estamos indo para outras áreas de pesquisa, né? Mas é sempre muito importante e muito interessante falar da escola de Frankfurt. É uma escola muito importante para a reflexão em várias áreas do conhecimento, principalmente nas ciências humanas. E nós vamos, então, falar um pouco disso muito rapidamente, porque isso depois vocês podem mesmo
o interesse de cada um, né, com o particular interesse de cada um, fazer a própria pesquisa para aprofundar mais sobre os temas da escola. A escola ela é muito ampla, né? Ela produziu muitos autores, muitos pesquisadores. É importante se dizer que a Escola de Frankfurt ela inicia como um anexo do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, né? Ela inicia aí como esse anexo e vai se desenvolvendo. Vamos adiante. Pode ir. Algumas datas aqui, só para a gente ter assim, um contexto histórico, né? Em 1923, esse Felix Wein, ele realizou um congresso que reuniu muitos pesquisadores marxistas da época. E aí a gente poderia citar como o germe, né, da Escola de Frankfurt. Mas a fundação do Instituto para a Pesquisa ele surge em 1924, portanto, aí na segunda década do século XX. Né, um anexo da Universidade de Frankfurt, como eu já te falei, na direção de Karl Grünberg. Esse Karl Grünberg segue até 1930, quando Max Horkheimer assume a direção. E é nesse período de 30 em diante que a Escola de Frankfurt vai tomar uma forma muito densa e expressiva, né, por conta das produções que vão ser discutidas a partir desse período. É na direção do Horkheimer que a Escola de Frankfurt realmente toma um corpo bem expressivo. Ela, por conta da perseguição nazista, a Escola de Frankfurt se muda para Genebra, depois Paris, e em 1935 vai para Nova York, sempre fugindo do nazismo, né? Alguns da Escola de Frankfurt permanecem em Nova York, mas em 53, depois da Segunda Guerra, alguns voltam. Inclusive, Adorno volta para Frankfurt. Adorno é um dos expoentes máximos da Escola de Frankfurt e ele é natural de Frankfurt. O Instituto para a Pesquisa Social, em 53, retorna definitivamente à cidade de origem. Vamos adiante. Algumas características dessa escola. Postura crítica oposta ao determinismo comum às teorias positivistas, inspirados por pensadores como Kant, Hegel, Marx, Freud, Weber e Lukács. O Freud vai ter uma influência muito grande em Adorno, ele vai sempre levar para o campo social aquilo que é desenvolvido no campo da psicanálise, né? A análise ela vai focar a superestrutura, que é aquela discussão dialética da filosofia de Marx e Hegel e Marx, né? Marx ele inverte as análises da dialética, mas vai discutir sobre isso, inclusive vai debater sobre isso, reconstruindo o que se entende por dialética. Essa história da superestrutura e da infraestrutura. Os mecanismos que determinam a personalidade, a família vai ser um tema importante, a autoridade. Inclusive, no texto que eu indiquei para vocês darem uma olhada, no texto, é o último texto, na verdade é o último texto, a última entrevista de Adorno, né, e antes das férias, que ele não volta mais, dessas férias ele morre lá, ele gravou na rádio lá com o Becker. E o tema da autoridade ele vai ser recorrente lá nessa entrevista, né? Depois a gente vai ver por quê. Analisada no contexto da estética e da cultura de massa, né? Para os estudiosos, as técnicas de dominação seriam ditadas pela indústria cultural, principal responsável pela massificação do conhecimento da arte e da cultura. Então, essas são algumas características da Escola de Frankfurt, talvez aquelas que mais se destacam, mais são recorrentes. Podemos passar, Francisco. A teoria crítica. A ênfase. Então, eu estou falando aqui, do modo geral, da Escola de Frankfurt. A ênfase no componente crítico e dialético, já falei, que dá todo esse arcabouço teórico da escola.
autocrítica como rejeição à pretensão absolutista ou absoluta, né, no sentido da totalidade, né, nunca a razão consegue compreender a totalidade, e aí é uma própria crítica à filosofia que a Escola de Frankfurt produz. A teoria crítica é uma autoconsciência social crítica que busca a mudança e emancipação do ser humano por meio do esclarecimento. Isso é uma retomada aos princípios kantianos do Aufklärung, né, do esclarecimento, do iluminismo. Para tanto, rompe com o dogmatismo da teoria tradicional, positivista, cientificista, do qual o principal atributo é a razão instrumental. E depois nós vamos um pouco aprofundar isso na discussão. A teoria crítica busca situar-se ela mesma fora das estruturas filosóficas limitadoras. A teoria crítica cria um sistema autorreflexivo que explica os meios de dominação e aponte os modos de superá-lo. O intuito é alcançar uma sociedade racional, humana e naturalmente livre. A autorreflexão é garantida pelo método de análise dialética, meio pelo qual podemos descobrir a verdade ao confrontar ideias e teorias. E o método dialético aplicado a si mesmo consuma-se um método autocorretivo para as ciências que utilizam esse processo de pensamento. É muito interessante quando a gente começa a estudar a teoria crítica a partir da Escola de Frankfurt, porque, para mim, no meu ponto de vista, né, é uma extrema análise do que o Kant já pretendia e pretendeu e fez com muita formalidade, né, com o formalismo que ele tinha na crítica da razão pura, por exemplo, né, o Kant vai dizer que a razão é juíza e ré ao mesmo tempo, né? Ela julga e ela deve ser julgada. Não é se a razão pode ou não pode conhecer, como pretendia a teoria do conhecimento anterior a Kant, mas o que Kant pergunta é como a razão está conhecendo, como ela conhece, quais são as ferramentas que ela utiliza, as ferramentas utilizadas pela razão, os mecanismos utilizados pela razão, são mecanismos, de fato, que possibilitam o conhecimento, né, o conhecimento. Então, o Kant vai fazer essa teoria crítica e a Escola de Frankfurt vai se apropriar disso, sim, vai com base nessa, principalmente eu estou falando aqui do ponto de vista de Adorno, né, e vai retomar essa teoria crítica de forma muito mais radical, né. É interessante porque o Adorno, por exemplo, ele criticava a mass media, né? Todos os mecanismos de transmissão da rádio, tinha muito medo de fazer parte disso, porque ele dizia que todas as transmissões mass media, todas as transmissões em massa, rádio, televisão, etc., eram mecanismos ideológicos. Mas se vocês olharem a composição do livro que a gente passou, são 10 anos de composição, que são entrevistas e tudo mais aqui dentro, de 58 a 68, 69, 59 a 69, ele está participando de entrevistas de rádio. Então, ele diz que é uma faca de dois gumes. É por isso que a teoria crítica ela tem que estar atenta aos mecanismos que estão sendo usados, né? Quais são as causas desses mecanismos para que não faça apenas uma reprodução ideológica daquilo que se quer, se pretende, se define na sociedade como uma produção e um produto que vai ser consumido. Então, ele tinha muito essa preocupação. E também estava dentro dessa contradição. É uma coisa que ele criticava, mas que ele usava, né? Vamos adiante, Francisco. Alguns pensadores, né, os mais conhecidos, Max Horkheimer está escrito errado, tem um Keimer, né, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Frederick Pollock e Erich Fromm. Walter Benjamin foi um dos que mais contribuiu com a Escola de Frankfurt, e Jung Habermas, que é da área da linguagem.
Então, são esses nomes que aparecem. Mas tem outros, tem vários outros pesquisadores que fizeram parte do ciclo, né, desse ciclo de debate, de discussão, desse instituto de pesquisa, que contribuíram e deixaram sua marca. Vamos adiante. Então, vamos falar um pouco mais para a gente chegar no miolo da questão sobre a educação, né? Theodor Ludwig Wenzelgrund Adorno, ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. E o texto que eu indiquei para vocês é o texto que foi escrito nesse ano da morte dele, mas essas férias ele não volta mais, né? Em 69 ele morre. E isso foi publicado depois, em 70, essa primeira vez que foi publicada essa entrevista, depois da morte. E aí eu deixo o espaço agora para a apresentação da equipe que fez a apresentação do pequeno vídeo. Theodor Adorno, nascido em 1903, falecido em 1969, foi um filósofo, sociólogo e musicólogo alemão. Foi um dos principais membros da primeira geração da chamada Escola de Frankfurt e também um dos principais pensadores da teoria crítica, modo de pensar a sociedade inaugurada no pensamento da Escola de Frankfurt, pelo filósofo Max Horkheimer. Em parceria com Horkheimer, Adorno deu ao Instituto para a Pesquisa Social uma orientação mais filosófica, tendo em vista que, anteriormente, o Instituto carregava um caráter de pesquisa mais social e econômico. O foco inicial de seus estudos foram a música e a teoria da arte, mas, posteriormente, sob a influência do filósofo e teórico da literatura Walter Benjamin, dedicou-se aos estudos da sociedade capitalista, a partir de sua leitura da razão na filosofia iluminista e da filosofia de Hegel. Escola de Frankfurt. Escola de Análise e Pensamento Filosófico e Sociólogo. Surgiu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Características: 1. Os autores buscam visar e criticar os pontos fracos do marxismo, jamais abandonando os ideais de Marx, o que é uma atualização temporal das ideias. 2. Buscam sair das ideias comodistas, assim, idealizando ideais transformadores. 3. No horizonte teórico, há uma superação do capitalismo em seu aspecto econômico e cultural, visando a emancipação humana. 4. Diagnóstico da realidade social com a finalidade de identificar os obstáculos para atingir a emancipação do sistema capitalista. E 5. A verdade muda conforme a realidade social. Pensadores. Na sua primeira geração, onde está Theodor Adorno, os pensadores iniciam a base do pensamento frankfurtiano e da teoria crítica. Em sua segunda geração, os pensadores solidificaram o pensamento, ratificando a sua teoria. A atualidade da Escola de Frankfurt é inegável o legado teórico e, portanto, longe de ser uma teoria ultrapassada.
Ela continua viva em diversos estudos realizados na atualidade. Além disso, autores da Escola de Frankfurt são importantes para as práticas políticas que acreditam em uma transformação da sociedade atual para uma menos exploratória. Como característica da escola, a educação evita a barbárie e emancipa a dignidade humana. Além disso, traz a educação autoritária colocada como ilegítima e sem efetividade. A proposta educacional emancipatória de Adorno evita a repressão, se distancia da reprodução tecnicista e focaliza o aspecto produtivo da vida humana, sendo assim, formando pessoas autônomas não contribuintes da barbárie. Ok, obrigado. Vamos voltar lá para a gente continuar agora aprofundando aqui também o grupo, o que o grupo apresentou, né? Que a gente vai entrar nessa parte da educação contra a barbárie, inclusive. Bom, para a gente entender essa filosofia de... Aí eu vou precisar entrar de mais um pouco para a gente debater, porque não dá para a gente debater todos os teóricos da Escola de Frankfurt, ou todos aqueles que falam desse processo. Mas eu priorizei, vou destacar o Adorno, porque acredito que essa coletânea que foi apresentada pela equipe é uma coletânea que tem muito pano para manga, e tem muita coisa que se pode discutir a partir daí, em relação àquilo que vocês estão pretendendo, que, como futuros professores, vocês querem entender esse processo pedagógico, esse processo de educação, de ensino e de aprendizagem, né, com esse arcabouço teórico da teoria crítica que deu uma maneira de conceber a educação, né, ou de revisar, inclusive, a pedagogia, né. Na última palestra, eles discutem muito essa questão do talento, da autoridade, mas, como sempre, um déficit na pedagogia. A pedagogia que menos aparece para Adorno naquele período, naquele momento que ele está analisando, é o compromisso como uma educação política, né? Pelo contrário, uma educação que se baseia em transmitir conhecimento, mas tecnológico, conhecimento, tecnologia, aprimoramento, evolutivo, etc., positivo, mas não se preocupa em questionar as causas, né, disso que vai estruturando uma sociedade nas suas relações. Então, é importante a gente focar, eu vou focar um pouquinho só daquilo de Theodor, daquilo que da produção filosófica do Adorno. Vamos passar mais um slide. Em 66, o Adorno ele publica, então, a Dialética Negativa, que é um livro que vai desenvolver essa teoria da dialética. O que é a dialética negativa? Ele quer debater aqui com aquela dialética, tanto de Hegel quanto de Marx, né? A dialética que vai acomodando numa síntese, né? Tese, antítese ou antitese, síntese, né? Que em Hegel parte do princípio do espírito, né? do espírito para a matéria, enquanto que em Marx parte da matéria
para aquilo que se chama espírito, para as coisas não materiais, né? O Marx inverte, mas continua a dialética, né? Inverte aquilo que nós poderíamos chamar de totalidade, né? A síntese. Então, o Adorno ele vai dizer que contra essa dialética da síntese, da conciliação, e aqui é uma fala do Reale, que vai fazer um resumo disso aí, uma resenha, baseia-se na dialética da negação, nega a identidade e pensamento, né? Lembre-se que a teoria do conhecimento, desde a Idade Média e também passando para o Iluminismo, o princípio tomasiano de adequatio, o que é adequatio? Adequatio é quando a realidade, o que é o adequatio? Existe a verdade, ou seja, o conceito de verdade é quando a realidade que nós estamos assistindo, olhando, participando, está adequadamente num conceito. O conceito bate com a realidade. Quando existe essa junção do conceito com aquilo que... Ou seja, o conceito com o objeto, né? Então, existe uma adequatio. E aí, isso era o princípio de verdade. Isso vem desde lá de Tomás de Aquino, né? E isso vai tomando forma, mas isso continua. Quer dizer, a filosofia pretendia, por exemplo, ter a totalidade da realidade, refletir pelo pensamento a totalidade da realidade. O que vai ser muito discutido, por exemplo, no campo da história. Se vocês derem uma olhada em Thompson vai bater de frente com os filósofos marxistas, porque ele vai dizer que eles estão engessando aquilo que poderia ser chamado de realidade, a prática da existência, da vida das pessoas, dentro de fórmulas de pensamento. Não é o pensamento que demonstra a realidade, mas a realidade é demonstrada por si mesmo, o que vai depender de um processo hermenêutico, que é coisa diferente. Então, aqui, essa dialética negativa é a negação disso, que a identidade, existe uma identidade entre a realidade e o pensamento. A dialética do iluminismo, aí já é uma dobradinha de Adorno com Horkheim, em 49, é uma crítica da cultura, é a teoria crítica da sociedade, que vai dar corpo também, que está dentro da proposta da Escola de Frankfurt, né, como todas as outras formas. O iluminismo vai ao encontro da autodestruição. Isso são eles que falam nesse livro, né? Porque ficou paralisado pelo medo da verdade. O saber seria mais técnica do que crítica. O importante, pois, não é a veracidade das teorias, mas suas funcionalidades. A razão é apenas um instrumento. A razão ela é instrumentalizada para que as coisas funcionem, né? A condenação natural dos homens é hoje inseparável do processo social, né? Isso tem muitas implicações, porque quando a razão ela é instrumentalizada, ela é definida pelos fins tecnológicos, né? Se funciona, então a razão nos serve, né? Mas só que ele vai perceber, o Adorno, que as relações sociais elas não estão pré-definidas, não estão estabelecidas. As relações, os acontecimentos históricos, eles não são destinados a ser o que são, ou que foram, né? Por isso que a primeira palestra dele nesse livro se chama O que significa elaborar o passado, né? Resumindo, elaborar o passado para Adorno é verificar as causas desses efeitos, ou seja, as causas dos sistemas, ou as causas daquilo que se torna preconceito nas relações sociais. É aí que nós vamos desarticular os sistemas, né, na visão dele. Então, reelaborar o passado é revisar aquilo que aconteceu, verificando quais são os mecanismos que estão na estrutura, na origem dos sistemas que nos fazem ser aquilo que somos hoje, né?
relabora o passado para que a gente saia dessa viseira que nos mantém alienados e perceba que a realidade está minada de ideologias que fazem a gente ser aquilo que a gente não pretendia, não deveria ser, mas que somos apenas porque somos bombardeados de ideologias. É isso que ele fala nesse sentido. E ele vai dizer, a educação tem um compromisso fundamental nisso. A pedagogia não é para endireitar as pessoas, para conduzir uma criança no seu reto tom, na sua forma social estabelecida. É para conduzir a pessoa a refletir e a criticar sua própria existência, nesse sentido de quem ele é, da sua identidade. Por isso que ele vai dizer que educação, a pedagogia e a proposta educacional tem que estar balanceada com a identidade do eu. Depende de mim pensar o que eu devo ser, né? E nesse meio dessa dialética negativa, dialética do iluminismo, surge um conceito, eles apresentam um conceito muito importante, que é o conceito de indústria cultural. A indústria cultural realizou perfidamente o homem como um ser genérico, segundo o Adorno. Cada qual e cada vez mais somente aquilo pelo qual pode substituir qualquer outro ser consumível, apenas exemplar. A série, né? Também o Benjamin vai desenvolver muito essa discussão como importância para a questão da arte, né? E isso pode ser visto também no divertimento, que não é mais o lugar de recreação, da liberdade, da genialidade, da verdadeira alegria. É a indústria cultural que fixa o divertimento e seus horários, e o indivíduo se submete. A indústria cultural é a própria ideologia. Qual seria a saída nesse sentido, né? Conservar, ampliar e desdobrar a liberdade, ao invés de acelerar. Quer dizer, não é o progresso que me diz, a tecnologia está fazendo nós avançarmos para o progresso, né? O progresso. Ele está dizendo, não, mas isso não é o mais importante. Isso só vai nos colocar ainda afinado com as ideologias do consumo, daquilo que a indústria cultural pretende, né? A corrida em direção ao mundo da organização. A tecnologia me dá tudo organizado. É isso. Parece que esse ideal de uma sociedade tecnológica construída nas bases organizada com as bases de uma organização tecnológica de ponta, isso para ele não passa de uma indústria cultural que faz a gente desejar isso, faz a gente querer isso. Mas, em compensação, isso faz a gente perder a liberdade em busca de acelerar, alcançar isso ali, né? Tem um professor da Universidade Federal de São Carlos que faz a apresentação, a introdução da coletânea, Wolfgang Leomar. Ele diz o seguinte: a indústria cultural reflete a irracionalidade objetiva da sociedade capitalista tardia, como racionalidade de manipulação das massas. Então, ao mesmo tempo que essa racionalidade ela manipula as massas, ela busca suscitar, ela se apropria, ela se aproveita daquilo que é irracional da sociedade. Por isso que um desenvolvimento, ou algo que seja chamado progresso nesse sentido, não tem outra tendência a não ser a produzir a barbárie, né? Porque está calcada nos interesses daquilo que é irracional. É isso que, no meio da propaganda, a ideologia ela se aproveita, ela suscita os interesses para o consumo justamente por aquilo que é mais prazeroso, por aquilo que é mais que está na subjetividade, né, na irracionalidade. Nesse caso, na irracionalidade objetiva da sociedade, né, e na subjetividade do indivíduo. Vamos adiante. E aí fica
a grande pergunta, né? Como pôde um país tão culto e educado como a Alemanha de Goethe, e aí vocês sabem que Goethe é um dos principais literatos, né? Intelectuais, eruditos da Alemanha de todos os tempos, como pôde um país culto e educado como a Alemanha desembocar na barbárie nazista de Hitler? Quer dizer, tem alguma coisa errada com a educação, então, né? Se o refinamento da cultura, a erudição da sociedade, ela não impediu a barbárie do nazismo, né? O que é, então, que nós devemos perguntar? O que é que nós devemos criticar nesse processo de educação? Né? O que é que está acontecendo, então? O que aconteceu com Auschwitz? Né? Quais foram as causas do... Porque Auschwitz é apenas vamos chamar assim, um fato histórico dramático, mas é uma ilustração de todo o conjunto desse momento triste da Segunda Guerra Mundial. E aí, para ilustrar aqui, eu tentei muito buscar na internet, mas não consegui. Tem um filme com Tom Cruise, que é Operação Valkyria. E tem uma cena do filme, eu não consegui, eu ia trazer aqui, mas vocês depois podem pesquisar, que o Hitler tem que assinar a Operação Valkyria, né, e é uma jogada daqueles que estão já desapoiando as atitudes do Hitler. E Valkyria, na verdade, é uma peça de Wagner, né, é uma ópera de Wagner. E Richard Wagner foi um grande músico, um grande maestro, né, e tudo mais, que compôs muitas óperas. E o Hitler era fã, né, de Wagner. Ele deusava as peças de Wagner. Inclusive, tem essa foto aqui, eles estão se preparando para assistir uma peça na execução de Wagner. Dizem que o Nietzsche também era... Dizem não. O Nietzsche, no primeiro momento, se tornou amigo de Wagner, mas depois eles romperam a amizade, né? E aqui tem um cartaz do Rienz Ouverture, aqui, né, no meio. Era um personagem de uma peça, Rienz, de Wagner, que muitos autores estão falando, dizem que o Adolf Hitler ele era fanático por essa peça, porque ele se identificava com o personagem principal, que queria recuperar a sociedade clássica, recolocando uma sociedade de ponta, né, uma sociedade limpa, pura, né, que pudesse ser de altíssimo nível de erudição, e etc. Inclusive, esses estandartes são baseados na ópera As Valquírias, também do Wagner. Então, vocês estão vendo aqui erudição, cultura refinada, mas, no contexto de tudo isso, por trás de tudo isso, e junto com tudo isso, a barbárie. Né? Os campos de concentração, a perseguição aos judeus, a possibilidade de uma guerra mundial de altíssimo grau, até da redução da população mundial, e etc. Então, o que é que faz isso acontecer? Se a educação a ideia da educação ela é justamente para criar a paz, para organizar a sociedade sobre o elemento da paz, da liberdade, da fraternidade. E por que isso aconteceu? São perguntas que Adorno levanta em todas as seus escritos. Nesse volume, o Adorno está levantando justamente essa grande pergunta. Como pôde um país tão culto e educado como a Alemanha desembocar na barbárie nazista de Hitler? Né? Tem muitas coisas aí que podem ser surgidas, e isso eu deixo para a gente debater. Não sei se ainda tem slide. Eu não quero me alongar muito. Então, a íntima vinculação entre a questão educacional e a formativa, o Adorno vai chamar de semi-informação tudo aquilo que não leva
para a liberdade, mas para a barbárie. A semi-formação, quer dizer, fica pela metade quando a ideologia funciona no processo educativo e quando a educação não é um processo político de autonomia, né, de consciência política. Então, a educação formativa é a reflexão teórica social, política e filosófica, constitui a manifestação mais direta do núcleo temático essencial do conjunto da chamada Escola de Frankfurt. A relação entre teoria e prática. Em Adorno, a teoria social é, na realidade, uma abordagem formativa e a reflexão educacional constitui uma focalização político-social, uma educação política. Isso é a resenha do Mário, professor, que eu já citei, que faz na introdução desse livro Educação e Emancipação, do Adorno. Aí algumas referências. A gente pode voltar lá para aquele slide grande do Adorno. Isso. E aí, isso é apenas uma pincelada, não é? Para a gente poder ter deve ter algumas perguntas. Eu gostaria de deixar, para não falar muito, né? Já falei bastante, mas que vocês pudessem levantar questionamento, fazer perguntas, talvez dos conceitos, não sei. Aí fica por conta de vocês, para que a gente possa aprofundar mais sobre a Escola de Frankfurt e, de modo particular, o Adorno. Obrigado. Nós que agradecemos ao professor Robson pela partilha da sua leitura, dos seus estudos conosco. Eu vou pedir também que já quem está aqui na sala vá colocando, como eu falei no começo, de onde está nos assistindo, né, de que cidade, e de instituição também, que curso você faz. Quem quiser fazer perguntas também pode fazê-la por escrito, aqui em caixa alta no chat, ou basta levantar a mão e pedir para falar, tá? A gente vai restringir um tempo aí, no máximo 2 minutos para cada pergunta, para a gente poder fazer essa nossa roda de conversa, girar aqui com o professor Robson. Professor Robson, uma questão que já que me ocorreu, né, pontualmente em relação à questão da educação em nosso tempo, né? O Adorno, como um dos expoentes que o senhor traz aqui da Escola de Frankfurt, ele estava bastante preocupado com o aspecto do consumismo, né? do consumo, não só do consumo, mas do consumo da indústria cultural. Vou fazer aqui um outro recorte. E aí, a questão que talvez nós pudéssemos colocar para o nosso tempo será que a educação não se tornou também um produto ventável, digamos assim, um produto que está dentro desse mesmo universo? E aí, que tipo de educação seria uma educação que se vende, né? Fazendo ali, né, pensando no conceito de Bildung, de formação, que o Adorno apresenta, e do conceito que o senhor traz também, lembra, né, recorda aí o conceito de semi-formação, né, o conceito Heilbildung, né? Então, como é que seria isso? Que tipo de educação era essa que o Adorno tanto criticava, e como é que a gente olha para essa nossa realidade educacional hoje, né, que está, inclusive, no mercado aberto, nas bolsas de valores, então, literalmente sendo vendida, sendo um produto de mercado, né? Como é que o senhor enxerga essa relação de crítica e de conflito aí com que o Adorno compreendia por uma educação emancipatória? Bom, com certeza, né? A educação, nos textos que compõem essa coletânea, pelo menos, e outros também, de Adorno,
ele vai criticar esse processo de educação, né? Ele vai olhar a educação como algo que está sendo consumido apenas, né? Talvez refinando a cultura, tornando alguém erudito, alguma coisa assim, nesse sentido, mas não está favorecendo a emancipação, né? Justamente, porque é uma educação, vamos usar do jargão marxista, alienada, uma educação totalmente ideologizada, né? E é um produto também. Eu fico pensando, né, nesse período de pandemia, o que está por trás, os lobbies das universidades, mas de modo muito particular das universidades particulares, né, privadas, dos colégios privados, uma necessidade muito grande. Ninguém aguenta mais, né, fazer... Não sei se foi só para mim, mas deu uma travada aqui. Você falava das escolas privadas, Sim, necessidade. sim, as escolas privadas, né, as escolas privadas. Mas até eu digo para os meus alunos, olha, quando eu estava aí no IEF, antes da gente sair, aluno é moeda, né? Cada aluno que está contado no sistema, ele vale uma quantidade de dinheiro do governo federal, quer dizer, é investimento, né? Nós pagamos a escola, todos os funcionários públicos, todos os trabalhadores que pagam imposto, pagam a educação. Então, quer dizer, a educação não é um processo natural, né? Um processo... agora é pública, então ninguém paga nada. Não, paga sim, né? Nós pagamos. É também um processo econômico. E as escolas particulares, os centros formativos particulares, não é só o aluno que é a moeda, né? Mas é o produto que eles vendem, a educação. Então, tem todo o interesse por trás, é preciso fazer propaganda, é preciso dizer que a escola é boa, é preciso mostrar que a escola é boa, é preciso estar na ponta e tudo mais, né? É também um processo de consumismo, né? É uma lógica de consumo que está aí. Então, não precisa a gente fazer uma grande pesquisa estatística, a gente vê isso, né? Existiram até, por exemplo, ou existem muitas universidades que são chamadas por alguns críticos de caça-níqueis, né? As universidades caça-níqueis, quer dizer, não estou preocupada com a titulação, com a nota CAPES, a nota das universidades, tudo, mas eu estou preocupado em que haja aluno inscrito, aluno pagando, aluno sustentando a escola. Tem muito assim, tem muita universidade assim, né? E vai passando, vai varando, né? Muitas faculdades assim, muitas faculdades que estão espalhadas no Brasil inteiro, né? Então, imagina só a quebra nesse processo com a pandemia, né? E isso foi uma quebra muito grande na economia do Brasil, claro, mas foi uma quebra muito grande também no interesse econômico das escolas particulares, né? De forma muito, muito contundente, muito explícita até, né? O lobby que está por trás, por exemplo, o governador, os governadores, não aplicarem lockdown, não fazerem, mesmo está havendo necessidade disso, é muito grande, como é que se diz, uma pressão muito grande, né? Uma pressão muito, muito grande nesse sentido. E isso é o lobby da indústria, né? É o lobby da indústria, que abrange a educação. Como o Bourdieu fala de moedas simbólicas, de o saber, a cultura, mas a academia também é um bem simbólico, né? Nós estamos aqui também em relações econômicas. Não pode ser, não só no nível da moeda, no sentido de vai ganhar dinheiro com isso, mas também no sentido do produto que está se vendendo enquanto cultura, né? É bom imaginar aqui o lobby da indústria, né? O lobby da indústria. É nesse sentido. Eu não sei se será isso que o senhor queria. Obrigado, professor Robson. Respondeu muito bem. Quem mais tem perguntas?
Quem deseja colocar mais alguma questão para o professor Robson? O pessoal está falando aqui que o link não está funcionando, daqui a pouquinho eu já mando outro, tá? Professor? Diga lá, Manuel. Boa noite. Boa noite a todos. Foi visto sobre essa questão dessa cultura, dessa erudição, né, cultural, né? E nós temos acompanhado aí muitos processos que, na realidade, pelo menos a meu ver, né, ele vem fazendo com que haja um decréscimo aí de capital intelectual aí no meio acadêmico, né? E, olha, o senhor falou aí sobre a questão de Wagner, né, e tudo, e eu acompanhei, porque eu sou músico, inclusive até gostei quando nós estávamos esperando aqui o início do nosso colóquio, e o professor colocou aí um jazz para nós ficarmos escutando e tudo, aí ficou legal, um negócio bem bacana, né? E hoje nós vemos esse decréscimo, né? Um decréscimo aí de eu não vou dizer só do meio acadêmico, né? Mas eu falo do meio acadêmico porque o meio acadêmico deveria ser o primeiro a incentivar, né? Acho que caiu o áudio do O Emmanuel se desligou. Desculpa. Ele se empolgou e tocou no botão do microfone. Ficou até onde? Foi até onde que eu falei? O meio acadêmico deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro, né? Então, aí o que acontece? O Bruno está falando aqui que adoram a obra do jazz, né? A música também. Ah, tá, beleza. Então, inclusive, aqui nós tínhamos um programa que ele até acabou, né? Que era o Smooth Jazz, né? A cultura, ele acabou, infelizmente, né? Então, a gente viu aí agora esses dias uma coisa que eu fiquei meio chateado, né? Que foi uma pressão para que tirassem as fotos aí de muitos autores da escola lá nos Estados Unidos. Eu digo isso porque quando começa uma coisa, quando a gente está trabalhando com cultura na aula da professora Bárbara, né, a gente fala sobre esse conceito aí de cultura popular, enfim, e muitas das vezes a gente vê acontecer na Europa, vai para os Estados Unidos, e depois vai chegar no Brasil essas tendências, né, esse novo tipo de tendência. Então, aí o que aconteceu? Pedindo para tirar, né, as fotos de alguns grandes músicos, né? Não me lembro qual foi a universidade nos Estados Unidos, porque não tinha músicos negros ali representados, né? Só que aí a gente tem que ver o seguinte, não é tirar, né? Mas talvez aí apenas adicionar outros, porque também não se pode apagar, né? Isso eu estou falando de uma escola de música. Isso da escola de música ele pode muito bem dar continuidade nas outras áreas, né, do conhecimento. Então, apagar esse tipo de pessoa, apagar esse tipo de erudição. Eu acho que o senhor está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Então, tem gente que, hoje em dia, nós estamos decaindo. Antigamente, o senhor aí, não sei qual a sua idade, mas eu acho que o senhor se lembra aí que até um tempo atrás, nós víamos aí na televisão aquele concerto para a juventude, né? Acho que vocês se lembram, entre outras coisas, né? Então, eu falo isso, estou dando exemplo de música, mas para falar também sobre as outras áreas de conhecimento, né? Então, para que nós não venhamos a perder, tenhamos esse decréscimo aí intelectual, né, dessa capital intelectual. Que hoje que nós estamos vendo aí atualmente acontecer, né? Por quê? Porque muitas das vezes, em vez das pessoas estarem assistindo, por exemplo, a um Roda Viva, né, que é um programa muito legal, está assistindo, por exemplo, ao Big Brother, né? Tem muitos programas aí legais, tem muito material legal. Vamos supor, na nossa área, que é uma área na área de história, eu acho até muito legal esse
Sua pergunta, Emanuel. Essa iniciativa do professor de fazer esse colóquio desculpa, eu terminei até me perdendo. Mas, professor, como é que o senhor vê esse decréscimo intelectual na sociedade hoje, já que nós estamos no meio acadêmico que estamos formando educadores, né? Isso. Obrigado, Emanuel. Eu queria te lembrar, justamente, vamos voltar lá, Francisco, por favor, naquele slide que tem o Hitler, o Wagner, para tentar, porque ele puxou esse assunto aí. Né? Olha só, Emanuel, erudição, uma cultura refinada, o refinamento da cultura, né? A intelectualidade não diz nada em relação a uma educação emancipada. Não diz nada. Por quê? Porque, historicamente, a Alemanha era o topo da erudição. Era o topo de uma cultura elevadíssima. Né? Imagina uma ópera de Wagner durar 6 horas de tempo, uma execução, né? E as pessoas estavam preparadas para assistir isso, claro, com aqueles intervalos. Os antigos me contaram que nos antigos cinemas, nas execuções dos filmes longa-metragem que passavam nos cinemas de Belém, na década de 20, 30, 40, existiam, até 70, tem um colega meu, o pároco lá de Grupal, ele me conta que quando ele passou aqui em Belém, na Itália, ele foi no Cine Palácio Olímpia, era um dos dois. E ele dizia assim, olha, os eruditos estavam todos ali. Existia uma sessão, a primeira sessão do filme, parava, as pessoas iam tomar drinks de uísque, vinho, daqueles vinhos importados, aí fumavam, tinha um grande hall, que as pessoas se encontravam ali, tinha uma conversa, aí tocava a sirene de novo, as pessoas voltavam de novo para lá, para assistir ao filme, né? Então, ali era a erudição da erudição. Mas para dizer que essa execução do Wagner, 6 horas, né, de execução, as pessoas preparadíssimas para assistir isso, e elogiavam e ovacionavam, entendiam o que era isso, né? Isso não impediu a atrocidade de Auschwitz. Isso não impediu a atrocidade da perseguição nazista. Isso não impediu a formulação fascista de uma ideologia fascista de organizar a sociedade a partir dos princípios de decadência. A valorização da morte, do sangue, do sacrifício, tinha aqui o seu aspecto estético. A partir de Hitler, a sociedade bela é aquela sociedade que está sendo construída assim, com sangue, com dor, mas tem uma beleza nisso. Para os nazistas, os fascistas, a beleza na violência. A beleza na violência. A inteligência em saber fazer o outro sofrer. Isso é masoquismo? É sadismo? Mas é justamente isso que Adorno vai discutir, que ele vai pegar em Freud esses elementos, por exemplo, a questão da autoridade. A questão da autoridade, romper com a autoridade, é preciso romper com a autoridade, mas para romper com a autoridade é preciso a identidade só surge a partir da autoridade. É preciso romper com ela, mas eu preciso da autoridade, mas eu preciso romper com ela. É dialético, né? E eu preciso me emancipar a partir da conscientização que eu transformo todos esses elementos que são eruditos, que são formativos, que é cultura, né? E critico isso, e vejo isso com os olhos da crítica. Por isso que a crítica é a grande sacada da Escola de Frankfurt, né? E que tem origem em Kant, mas eles pegam de uma outra maneira, eles não trazem para uma formalidade da crítica, mas eles trazem para uma perspectiva sociológica da crítica, né? Trazendo todos os elementos, juntando esses elementos psicológicos, psicanalíticos,
né, para uma organização social. Por isso que Adorno, músico, musicólogo também, e isso, filósofo, mas não deixava de ser sociólogo, né? Ele analisava a sociedade. Essa complexidade das relações sociais, né? Daquilo que é a função da sociedade, daquilo que é a sociedade enquanto razão, enquanto racionalidade, organização da razão. Uma coisa, então, isso é importante lembrar, não é a academia, aqui tem um elemento ético, estético ao mesmo tempo, mas ético muito importante, não é a academia que forma o bom cidadão. A academia não te dá esse elemento se tu não tiver outros princípios. A academia te dá conhecimento, te dá ciência, mas o que tu vais fazer com isso? E para que isso serve? Qual é a finalidade disso? Né? Qual é a finalidade disso? Não é a erudição que vai te dar a liberdade. Pelo contrário, a razão pode ser instrumentalizada. Né? Quem tiver a vacina contra a Covid, a ciência, o laboratório que descobrir, que provar, que demonstrar e tiver a resposta definitiva contra a Covid, está rico. Está rico. Né? Então, essa razão está instrumentalizada para o mercado. Para o mercado. E isso é que o Adorno está tentando fazer a gente perceber, né, que para nós termos uma educação emancipada contra a barbárie, é preciso olhar dialeticamente entre a cultura, né, e a liberdade. Veja que a arte, ela sempre rompe com a cultura, né? A arte, ela tem um papel fundamental e ela produz cultura. A arte rompe com a cultura e produz cultura, né? Não é assim? A arte, ela tem esse papel de quebrar a cultura. A cultura é tradicional, toda cultura é conservadora. Toda cultura é conservadora, toda cultura quer se manter, quer fazer a história, quer se perpetuar. A arte não, a arte quer quebrar com isso, quer sair disso, quer ir além disso. Mas, ao mesmo tempo, quando a arte faz isso, ela está produzindo cultura, né? Ela está recriando a cultura. É mais ou menos nesse sentido que vai se desenvolvendo o pensamento de Adorno, né? A ciência, ela está aí, mas é preciso sempre questioná-la, sempre atenuar para os seus aspectos dialéticos, olhar o que a história está pedindo, solicitando, exigindo, para que a ciência não se torne apenas um fim em si mesma. Não sei se ajudei. Tá, professor, muito bacana mesmo, verdade. Porque tem que ver na realidade, porque o senhor falou aí sobre Kant, né? Tem que ver também com moral, né? Não adianta ter o refinamento sem a moral, aí não adianta de nada, né? Obrigado, Emanuel. A minha questão, professor Robson, já estava também nesse universo que o senhor acabou apresentando, né? Quanto o aspecto da semi-informação, né? E aí, assim, se problematiza a possibilidade de uma educação para evitar a barbárie. Essa é a grande tônica, dos textos do próprio Adorno, né? Uma educação que evite a barbárie. E ele deixa bem claro que essa educação para evitar a barbárie não pode ser uma educação apenas recheada de conteúdo, né? Ou só com conteúdo, só com informação de um tipo de cultura elevada, mas que não sabe exatamente o que fazer com aquela cultura. Mas exatamente naquele campo da semi-informação e do Bildung que aparece já no Kant, né? Mas, por outro lado, eu não sei se dá para a gente fazer essa ponte, quando a gente provocadamente colocou lá sobre a questão do jazz, o Adorno tinha também algumas outras perspectivas em relação à música, em relação à cultura, e esse cuidado, digamos assim, com a cultura,
Então, será que dá para a gente enxergar, não é, e que cuidados a gente precisa ter ao ler o Adorno e trazê-lo para a educação? Né? Afinal de contas, é preciso considerar que Adorno escreve pós-Segunda Guerra Mundial, bom, ele vive também Segunda Guerra Mundial, mas especificamente sobre educação pós-Segunda Guerra Mundial, e havia uma preocupação específica em um tempo. Como é que a gente pode ler Adorno, não é? E que cuidados a gente precisa ter, sempre, inclusive, ao ler a filosofia e filosofia da educação, né? E compreender o tempo, né? Compreender em que momento ele escreve. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Professor, teve um momento que eu não peguei aqui, não captei, deu uma falha e ficou truncado. Eu gostaria que o senhor sintetizasse de novo a pergunta, por favor. Em resumo, é o seguinte, o Adorno ele escreve sobre a educação e sobre a educação para evitar a barbárie no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Preocupado para que Auschwitz não se repita. Um dos textos, inclusive, explicitamente refere-se a isso. E assim, que cuidados a gente precisa ter, né? Por exemplo, quando Adorno ele trata do jazz em relação à música clássica, ele via, inclusive, aquilo como um regresso da audição, né? Então, são textos diferentes, obviamente, que têm objetos diferentes, mas, assim, que cuidados a gente precisa ter ao ler um texto filosófico, como os textos do Adorno, né, escritos em um determinado tempo? Né? Que cuidados a gente precisa ter ao ler um texto e tentar compreender a educação a partir desses textos filosóficos? No meu ponto de vista, é importante ler o Adorno sempre como um filósofo. Ele era de uma extrema erudição. Os textos deles não são tão simples, né? São textos que precisam de uma complexidade. Por exemplo, quando ele está falando nas rádios, que ele está gravando as entrevistas, tem muita coisa assim, ao mesmo tempo que ele puxa, né? Ele tem muita informação, ele tem muita erudição, né? E não é simples. E, ao mesmo tempo, ele critica isso, né? Ele critica isso como base. Ele vai dizer justamente que o conceito de semi-informação constitui a base de uma estrutura de dominação. Ela não representa o resultado de um processo de manipulação, né? A dominação política. Na dialética do esclarecimento, né, que não foi considerado por Habermas, mas ele considerou. Mas o cuidado que a gente tem que ter é que ele está dentro de um contexto histórico. Ele está refletindo a Alemanha. Ele não está refletindo o Brasil. Ele não está. Na entrevista, se a gente observar, por exemplo, o Becker, ele fica dizendo, mas lá na Rússia aconteceu isso, né? Em termos mundiais está acontecendo isso. Aí o Adorno diz, tudo bem, pode estar acontecendo lá, mas eu estou falando daqui da Alemanha, do sistema educacional da Alemanha. Inclusive, ele tem um dos textos aqui, dessa coletânea, especificamente esse, que eu vou já dizer para vocês, Tabus acerca do magistério e a filosofia e os professores. A filosofia e os professores, ele está falando de uma pesquisa feita nas universidades, nas escolas da Alemanha, naquele momento histórico, né? Ele está usando as categorias marxistas, principalmente essa questão da dialética, para entender a complexidade das relações sociais desse momento, né? Então, é importante ter isso em mente, porque, justamente, a preocupação dele era que a filosofia não podia ser absoluta. A filosofia não te dá a resposta absoluta, ela te dá uma possibilidade de reflexão, e é aquele momento, né? Aquele momento.
Por isso que ele vai insistir na dialética negativa, né? Ele vai insistir que é a negação dessa totalidade do pensamento filosófico, né? Mas não são os conceitos, não é o pensamento que vai te dar a resposta, mas é uma realidade que vai te dar a resposta. É a realidade que vai te dar reflexão. É ela que vai te favorecer compreender a vida das pessoas, né? Ela que vai te compreender a sociedade. Não são os conceitos. Então, ele está partindo aqui, isso ele segue Marx, daquilo que é material, daquilo que é real, para o reflexivo, né? E não o inverso. Então, eu acredito que um dos principais cuidados ao ler Adorno é verificar isso, que ele não produz conceitos eternos. Ele não quer produzir, apesar de que os conceitos dele servem para todo o tempo. Eles, por exemplo, são atuais. Quando nós estamos discutindo sociedade brasileira, atualmente, a questão, o fascismo tomou conta, né? Olha uma coisa que ele dizia, né, muito interessante. Ele dizia assim, está nessa última palestra dele, ele dizia assim: olha, é muito difícil uma educação emancipada para os cristãos. É muito difícil, né? Eu vou ser literal aqui, deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que eu nem marquei. Por quê? Porque o cristão, de modo geral, tem que fazer aquilo que é chamado metanoia, né? Tem que substituir a identidade por uma identidade que não é dele. Ele tem que negar a sua própria identidade de prazer, de vontade, de desejo, e substituir por um sistema que não é dele. Depois disso, mais recentemente, o Foucault vai analisar isso, e está muito bem analisado em Governo dos Vivos, né, do Governo dos Vivos, que essa metanoia que o cristianismo faz, esse processo educativo do cristianismo é a conversão do cristão, daquele que era pecador, nega seu eu e tenta a santidade, apesar de que nunca iremos chegar à santidade, já dizia um antigo teólogo do cristianismo, né, Jerônimo, dizer, nós nunca vamos alcançar a santidade porque a nossa natureza é humana, só Deus é santo. E ele vai dizer isso, né? Eu não sei se é na educação contra a barbárie ou na educação de emancipação. Deixa eu ver aqui. Mas eu anotei, só queria citar assim. Ele vai dizer assim, em sua citação anterior eu fiquei... mas é o Becker, ele vai dizer, é o Becker que está levantando, não foi ele. Em sua citação anterior eu fiquei particularmente impressionado com a constatação de que a imagem do ser humano autônomo seria irrealizável para os cristãos. Sim, ele falou, né? Ele está retomando aqui. A imagem do ser humano autônomo seria irrealizável para os cristãos, porque ele vai entender que a educação do cristianismo é profundamente ideológica, né? E vai substituir a identidade por um sistema que não é o eu mesmo, mas é um grande outro que entra na pessoa, quer dizer, substitui a subjetividade. É nesse sentido que é importante a gente entender a filosofia de Adorno e de todos os outros da Escola de Frankfurt, porque eles estão preocupados com aquele momento que eles estão vivendo, aí, no final da primeira metade do século XX, né? Marcados profundamente pela Segunda Guerra Mundial. Eles estão lacerados aí pela perseguição contra os judeus. Uma grande parte deles eram judeus também, né? Inclusive tiveram que fugir de lá justamente por conta da perseguição. E eles não poderiam deixar isso de lado, eles estão refletindo as suas relações. E a preocupação de Adorno é isso. A cultura é uma faca de dois gumes, né? Nós necessitamos dela, mas precisamos romper sempre com ela. Daí a função da arte. A educação é uma faca de dois gumes. Nós precisamos da educação para a autonomia, precisamos, mas nós precisamos perceber quais são as instrumentalizações que a razão está fazendo nesse processo. A gente precisa romper com isso. Essa é uma preocupação muito grande e eu acho que a gente tem que ter essa sempre em mente, suspenso aqui, quando estiver lendo
os textos de Adorno, né, porque ele é historicamente localizado. Ele não pretendia criar conceitos abstratos no sentido de que vai servir agora para todas as formulações no mundo inteiro para o que está acontecendo semelhante ao que aconteceu na Alemanha. Muito obrigado, professor Robson. Bom, não estou vendo nenhuma pergunta mais aqui no chat, ninguém também está levantando a mão. Acho que as pessoas ainda estão processando os desdobramentos da sua fala, e com certeza depois farão outras perguntas. Bom, gente, eu estou vendo aqui, nós temos gente de vários lugares, como eu falei, aqui de Belém, do IFPA, nós temos a professora Catarina, de Lagoa Seca, na Paraíba, mestranda em filosofia pelo Profilo da UFCG, eu estive lá na UFCG em 2013. Quem mais? A Ana Patrícia de Balsas, no Maranhão, licenciatura em matemática no IFMA, em São João dos Patos. A Maria Vitória, também de Pastos Bons, no Maranhão, também licenciatura em matemática. Quem mais? A Taline, de Pastos Bons, também no Maranhão. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. Bom, tem muita gente que não respondeu e que tem nos acompanhado em diversas partes do Brasil, e também os nossos alunos da licenciatura em História. Eu tenho certeza, olha, o Marcos Genilson, de São Bento do Trairi, licenciatura em Física de Santa Cruz. Para ver que a filosofia tem atraído aí essa discussão, né, de filosofia da educação, tanto que a gente perpassa todas as licenciaturas, e é muito, muito bom saber que vocês estão aqui das mais diversas áreas, viu, Marcos? Marcos, pois não, Marcos? Estão me ouvindo por aí? Sim, ouvindo bem. Boa noite, Francisco, boa noite, Robson, boa noite a todos. Não, é porque, assim, um ponto interessante da filosofia da educação é que a gente, pelo menos na licenciatura em Física, a gente tem uma disciplina que trata sobre isso. De que, tipo assim, a física, para muitos, inclusive para mim, antes de licenciar, de fazer licenciatura, né, em Física, a física para muitos é uma ciência acabada. Isso é pura mentira. Infelizmente, muita gente vê isso como a física é uma ciência que não tem mais para onde ir. Muito pelo contrário. Se não tiver a dúvida, se não tiver o questionamento, a física não existe. E também nunca existiria, na verdade. Então, a ciência e a filosofia da educação é extremamente importante para a nossa área. E isso é bem deixado bem claro quando a gente está fazendo o nosso curso aqui em Santa Cruz. Maravilha, Marcos. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Sem dúvida alguma, nós temos vários físicos, né, e filósofos que dialogam sobre várias questões, especialmente no campo da epistemologia. A Teliane Ribeiro, tá avisando aqui que é de Sucupira do Norte, e também faz licenciatura em matemática. Eu me lembrei, Francisco, agora, ajudando aqui o Marcos, que levantou essa questão, de um livro um livreto, é um livro muito interessante, foi uma palestra do Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, né, radicado lá em Coimbra. Ele escreveu um discurso sobre a ciência, e acho que é muito interessante que ele faz um apanhado histórico-sociológico, né, vamos chamar assim, da teoria do conhecimento, e ele vai justamente analisar que a ciência emergente, ou paradigma, porque ele vai trabalhar com paradigmas, o paradigma emergente ele está se renovando, a ciência positiva está perdendo seus espaços, e o paradigma emergente está exigindo, né, solicitando da compreensão científica novas formas de ciência, inclusive no campo das matemáticas, no campo da física, da química, e etc. Né? A ciência sempre há uma necessidade muito grande de se refazer a ciência constantemente, porque as relações sociais elas se alteram, e a ciência ela é também fruto ou depende do que relações sociais aquele grupo social, aquele momento histórico está vivendo. É muito interessante, seria
uma indicação aí para o Marco, não sei se ele já leu, acho que talvez já tenha lido, mas seria bom dar uma olhada lá. Nos primeiros capítulos, são 3 capítulos, mas na introdução, no prefácio e no primeiro capítulo, principalmente, vai te interessar muito. O senhor teria como repetir o nome dele, por favor, professor Robson? Um discurso sobre ciência, de Boaventura de Souza Santos. Não vi ainda, mas vou ver. Obrigado, professor. Muito bom, até porque sem a problematização, como o Marcos disse bem, vira apenas reprodução, né? E aí está também algo que é objeto de críticas, né, pela própria Escola de Frankfurt, né? Alguns pensadores da Escola de Frankfurt, quando tratam da questão do simples reproduzir, né, do simples acumular e reproduzir, e também no campo educacional isso a ausência do pensar sobre aquilo que se simplesmente reproduz, né, acaba nos tornando sujeitos que estão direcionados ou tensionados à barbárie, né, que era, para o Adorno especificamente, uma preocupação, uma educação que fosse capaz de impedir, de evitar a barbárie, que nos fosse, que nos impulsionasse ao pensamento, que nos impulsionasse à reflexão. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor Robson, também pela abordagem aí da questão, de fazer essas pontes todas. Tenho certeza que está sendo muito rico para todos os nossos estudantes. O professor Robson já está com o texto ali na mão, um discurso sobre a ciência. Tem que ligar o microfone. Sobre a ciência, sobre as ciências, tá? Sobre um discurso sobre as ciências. Maravilha. Mais alguma questão, gente? Mais alguma contribuição? Alguma pergunta? Bom, acredito que... Diga lá, Marcos. Só mais uma coisa que eu ia comentar com vocês, com os presentes aqui, é que eu não sei se vocês chegam a conhecer, mas ele é o nosso coordenador do curso aqui de Física do Campo de Santa Cruz. O nome dele é Giuliano. Tanto o Giuliano quanto o professor Lenina, que é Ave Maria, são, como é que eu posso dizer, os pilares aqui do nosso campo, um dos, né? Eles são muito enfáticos com relação à importância da filosofia e da ciência na educação. Do quanto, assim, sem ela, a educação no geral, não estou falando nem só de ciência, do quanto sem ela seria vago alguns aspectos. E, assim, ele é muito enfático com relação a isso. E, assim, eu me disponibilizei a assistir essas aulas porque eu me identifico muito com essa área. Mesmo que eu estou indo para uma área que não é para isso, não é assim mais voltada para a filosofia da ciência, mas eu me identifico demais. Eu gosto muito de ler esse tipo de conteúdo e vocês estão dando um show aqui. Parabéns. Obrigado, Marcos. Só por curiosidade, Marcos, como é que você ficou sabendo do nosso colóquio? A professora Lenina, hoje ela é uma das, acho que é a única professora do campo de Santa Cruz que ela dá aula para doutores e tudo mais. E ela faz parte de vários grupos assim no Brasil inteiro, de leitura e tudo mais. E ela teve acesso ao colóquio de vocês e colocou num grupo que eu faço parte. Aí eu disse, rapaz, eu achei interessante demais. Eu já comecei a distribuir pro pessoal e comecei a assistir também. Coisa boa. Maravilha. Obrigado, Marcos. Bom, gente, eu acredito que vocês receberam, quem participou, vou interromper a gravação por aqui.